Agora 9 horas e 9 minutos, 9 e 9, retornamos para mais um bloco do Contraponto desta quarta-feira, dia 17 de dezembro, pelas ondas da Rádio Com 104.5 FM, emissora comunitária da cidade de Pelotas, há 13 anos no ar. Aqui programa Contraponto, programa jornalístico da Rádio Com, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 da manhã. Atualizando rapidamente as informações do tempo, temperatura está em 22 graus e meio, umidade relativa do ar em 97%. Informações que nos chegam através do site do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Agora 9 horas e 10 minutos, Regis. Passamos então para a nossa entrevista no Contraponto desta quarta-feira. Exatamente. E aqui no programa Contraponto da Rádio Com, nós vamos conversar com a Maria Tereza Fuji, que é coordenadora geral da ZUFPEL. A ZUFPEL, sempre faço questão de traduzir a sigla, é a Associação dos Servidores da Universidade Federal de Pelotas. Né? O Aldrovando Jorge, que é jornalista, né? Meu vizinho também, e é o assessor de imprensa da ZUFPEL. E também o Henrique Mendonça, que é professor da FAEM, que é a Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, né? Professor do curso de agronomia. Portanto, é o primeiro vice-presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal de Pelotas, que é o Sindicato dos Professores, é uma seção sindical, né, do ANDES, Sindicato Nacional. E com eles nós vamos recapitular as questões que foram o interesse principal, né, as temáticas na área da educação, mas especificamente com o olhar dos servidores e também dos professores, né? E ver como é que foi e o que tem que avançar, né? Porque essa é uma área que é fundamental, é a área da educação federal. Toda a área da educação é fundamental, né? Considerando as suas especificidades. Tem a questão da educação federal, que tem ensino médio, tem o ensino superior, né? E tem uma educação que nem sempre é tocada, né? Que é a questão do ensino básico, que, como o nome está dizendo, deveria ter uma atenção primordial, porque é ali que se formam as pessoas, tem as preliminares daquilo que vai ser uma trajetória estudantil ao longo da vida. Então, por isso que eu seguidamente aqui procuro manter um contato com o Conselho Municipal de Educação, para que as professoras venham aqui, porque o Conselho Municipal de Saúde, eu sempre digo, ele tem visibilidade na cena pública, mas o Conselho Municipal de Educação fica muito, parece que recluso, não aparece, e esse deveria aparecer mais, para tratar da questão básica, do ensino fundamental, do ensino médio, e também, por que não, do ensino superior. Mas já parando de fazer uma apresentação tão extensa, vamos começar pelas mulheres, porque elas estão mandando hoje, né? Hoje as mulheres estão tomando conta de tudo. Já tem uma coordenadora geral na ZUFPEL, daqui a pouco duas, ó. Não é uma só mulher, são duas, né? Daqui a pouco vai ter na ZUFPEL também. Não, é a Celeste, então é mulher também. E o DCE, daqui a pouco vai chegar uma menina, uma estudante lá, que também... Mas eu não sei, o DCE nós vamos ter que fazer uma avaliação no ano que vem. Mas Maria Tereza Fuji, o ano da ZUFPEL, da Associação dos Servidores da Universidade Federal, vamos fazer esse corte temporal, né? No ano de 2014, é o ano que nós estamos nele, está se concluindo. Como é que foi o ano, assim, em linhas gerais, para vocês, servidores? Bom dia, prazer em tê-la aqui na Rádio Com. Bom dia, o prazer é nosso. Nós queríamos agradecer a oportunidade de a gente estar aqui fazendo essa retrospectiva, que para nós é muito interessante. Sim. E parabenizar o programa por chamar os movimentos sindicais, os movimentos sociais, para que a gente esteja aqui e até nos provocar mais, porque a gente sabe que a gente poderia utilizar mais espaço e às vezes até mesmo por falta de tempo a gente acaba não utilizando. Né? Exatamente, só um curto, até porque a Rádio Com é uma rádio de responsabilidade dessas entidades Sim. sindicais que estão aqui, entre outras, né? Então, só existe a Rádio Com porque existe os sindicatos de trabalhadores. E um pouco a gente, porque não é profissional da área, né, Henrique? A gente tem um pouco de dificuldade, assim, né? Eu vou ter que interromper de novo. As pessoas que... Todos nós, seres humanos, temos o direito à comunicação. Tem que quebrar esse medo. Isso verdade. Não é... Comunicar através de veículos não é tarefa só de profissionais da comunicação. Exatamente. Toda a sociedade tem que usar esses recursos. E a gente agradece por vocês nos provocarem a isso, porque Exatamente. não é fácil.
Assim, para nós 2014 foi um ano, assim, muito bom, de muitas realizações. O ASFIPEL, assim, nesse ano, algumas coisas que a gente esperava ao longo do tempo, elas parecem que aconteceram, né? Para nós, o mais importante foi a gente ter recebido a nossa carta sindical. Nós não tínhamos carta sindical, então nós representávamos os servidores, na realidade, poderia dizer assim, extraoficialmente, embora fosse oficial, entendeu? Sim. Hoje não. A partir de agosto, quando a gente recebeu a nossa carta sindical, hoje a gente somos os legítimos representantes dos servidores técnicos em educação de Pelotas do Capão do Leão. No âmbito da Universidade Federal de Pelotas, quer dizer, isso sim, antes então a ASUFPEL era só uma extensão de uma entidade nacional. E mesmo a nossa entidade FASUBRA, nacional, né? ainda assim a nossa entidade nacional não tinha carta sindical, por incrível que pareça. Esse ano a FASUBRA também conseguiu a sua carta sindical, que não é um processo muito fácil, é um processo lento, né? Toda vez, por exemplo, tu está lá com o processo do Ministério do Trabalho, mudou a direção, muda todo o processo, retorna. Como a cada 2 anos muda a direção, então o processo retornava para começar da estaca zero. Então, finalmente, a gente esse ano conseguiu nossa carta sindical. Então a ASUFPEL agora é um sindicato. Sindicato, legal, tudo conforme manda a lei. Então, para nós, esse foi o maior ganho desse ano de 2014. Com relação a nossas pautas internas, a gente conseguiu os turnos contínuos para os técnicos administrativos, em conjunto com a reitoria, fizemos um trabalho. Então, hoje, toda a universidade trabalha em turnos contínuos, que seriam, na maioria dos locais, de 12 horas, em alguns, tipo Campus Capão União, por acomodação, por não se ter como fazer 12 horas lá. Então, assim, existe uma extensão do horário, né, de atendimento, o que é bom para toda a comunidade, que pode chegar naqueles horários em que não está trabalhando na universidade, e vai ter o técnico lá esperando para atendê-lo. Mas como é que, na prática, como é que funciona? O trabalhador, o servidor tem uma jornada de quantas horas? Normalmente não são 6 horas? De 30 horas. De 30, semanal? Semanal. Tá. E a universidade trabalha em 12 horas. Não, traduzindo por dia. Assim, 6 horas. 6 horas por dia trabalha um servidor da Universidade Federal de Pelotas. Sim. Em que medida isso alterou a rotina da jornada diária do trabalhador, por exemplo? Todo servidor tem 6 horas. E estendeu mais? Estende o horário, porque como o horário era das 8 às 6 da tarde, com uma interrupção de 2 horas. Como não tem interrupção, hoje trabalha das 8 da manhã, por exemplo, a reitoria trabalha das 8 da manhã às 8 da noite, o hospital, todo mundo trabalha das 8 da manhã 12 horas. 12 horas. Tá. Então, naquele horário ali, em que o professor e o aluno e a comunidade precisam ir à universidade, naquele horário de intervalo de meio-dia e estendido até às 8, vai ter alguém lá para recebê-lo. Sim, ainda que não haja uma sobrecarga para esse servidor. Ele não vai estar fazendo jornadas extensivas, assim, jornadas além da carga que legalmente ele tem que cumprir. Não. A carga é legal. E aí o que acontece? O servidor tem mais qualidade de vida, porque naquele outro horário ele tem como tratar da sua vida particular, tem como se capacitar, como se qualificar. Sim, né? Que hoje a capacitação e a qualificação nos dá retorno financeiro, por conta do nosso plano que antes nós não tínhamos. Quer dizer, então um servidor começa a jornada de trabalho às 8 da manhã e ele trabalha até às 2, que são as 6 horas regulamentares. Então, e aí vai havendo uma substituição, mas isso não existia antes, assim, para compor essa jornada integral de 12 horas. Jornada não de trabalho, mas prestação de serviço da entidade para a sociedade. Antes era até às 6 da tarde. Depois acabava. Se encerrava. Encerrava no horário do meio-dia também. O que acontecia? Quando os alunos estavam em sala de aula, os professores, nós estávamos trabalhando. Quando eles saíram da sala de aula, a gente também não estava trabalhando. Então, houve necessidade de contratar mais servidores para... Acredito que não. Porque como tu vai fazer o teu trabalho efetivo, tu só vai trocar o teu horário de trabalho com outro, entendeu? Sim, sim. E por conta disso também, para ter uma ideia, a nossa lei foi implantada em 2005. Em 2005 nós tínhamos 35% da categoria com curso nível superior. Sim. Hoje nós temos 71%. Quer dizer, só nesse espaço de tempo de 10 anos, mais de 50%, mais de 100% da categoria que tinha nível superior conseguiu ascender ao estudo e fazer seu nível superior, e agora já com mestrado e doutorado também. Olha, a retrospectiva da UFPEL aí tá rica, né? Mas guarda um pouco a munição, viu, Tereza? Não, temos outras coisas, temos a parte social, que nós, diferente dos outros, nós somos sindicato e associação. Exato. Então nós temos tanto a parte sindical quanto a parte social. Exato, é bom fazer essa separação aí, até para efeito, né, de esclarecimento da sociedade em relação ao papel de um sindicato e de uma associação. Mas nós estamos aqui com o Henrique Mendonça, né, que eu já tinha dito que é o primeiro vice-presidente
da Associação dos Docentes, dos Professores da Universidade Federal de Pelotas. E, evidentemente, que a DUFPEL, o sindicato, também teve as suas realizações, também teve que lutar, também teve que interferir na realidade social e educacional. Henrique, prazer em te reencontrar, e estamos aqui no contraponto da Rádio Com, recebendo vocês para esse balanço fim de ano. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, caros ouvintes, Regis, Marcelo e demais presentes na mesa. A gente também queria agradecer a participação, né? A gente também se sente provocado, né? Cada vez que a gente é convidado a participar do programa, também não tem essa habilidade de falar o microfone, mas a gente vai exercitando. A gente falo nas assembleias, mais ou menos a mesma coisa, nas aulas. Isso. Não é um bicho de sete cabeças, mas não é confortável, né? Para quem não tem esse costume. Mas assim, então já peço desculpa de antemão aos ouvintes se a gente gaguejar um pouco, ou se a gente né, se embananar em alguma ideia. Mas eu estou gostando da arrancada, tá muito bem. Nós tivemos um ano interessante também. A gente teve um ano... Nós, como a DUFPEL, diferente um pouquinho da ZUFPEL, nós não somos um sindicato local. Nós somos uma seção sindical, já disse isso antes, de um sindicato nacional que é o ANDES, né, que é o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior. Nós tivemos uma luta muito intensa, desde que ainda na gestão do ministro Tasso Genro, no Ministério da Educação, naquele momento criou-se um pseudo-sindicato paralelo ao Sindicato Nacional, chamado PROIFES, né? Com estímulo do Ministério da Educação e do governo federal, se criou uma entidade paralela que começou no Brasil, reivindicar o direito de representar os docentes de ensino superior também, né? Mas a nossa Constituição é clara, ela prega a unicidade sindical, né? Apesar do nosso sindicato, na sua filosofia, defender a pluralidade, quer dizer, todo trabalhador deve ser livre para escolher o seu sindicato, nós defendemos a liberdade sindical, mas na lei nacional, na Constituição, diz que só pode haver um sindicato por local de trabalho. Mas, mesmo assim, o sindicato, essa entidade que se diz sindicato, que não é sindicato, tentou no Ministério do Trabalho o seu registro, né? E não foi feliz, né? Entrou com ações judiciais e nos embananou muito tempo. O próprio Ministério do Trabalho voltou atrás do registro sindical, da carta sindical do ANDES, voltou atrás, suspendeu a carta sindical por um período, a gente teve que acionar juridicamente e politicamente, fazer atos nacionais em defesa do Sindicato Nacional. E ao final, agora, 2014, a gente obteve a decisão final do STF, dizendo que o Sindicato Nacional é o único representante dos docentes do ensino superior das universidades públicas do Brasil. Deixou de fora a nossa possibilidade de representação das universidades particulares. Então, nós temos no nosso sindicato alguns sindicatos, algumas seções sindicais de universidades privadas pelo Brasil, são poucas, mas temos. Mas nós estamos proibidos de representar as universidades privadas porque existe uma ação do Simpro, o Simpro que é o sindicato que responde pelos professores das universidades particulares, e o Simpro tem uma ação judicial que não concluiu ainda, mas que tá andando, e essa ação reivindica ao Simpro o direito de defender as particulares, e nós defendemos que o Sindicato Nacional defende todos os docentes do ensino superior, das públicas, das federais, das estaduais, das municipais e também das privadas. O ANDES e a DUFPEL aqui, toda essa estrutura sindical dos docentes, vocês têm a leitura de que é interessante a base a unificação dos trabalhadores da educação superior, é isso. Exatamente, não haver diferença por causa do caráter da entidade. Mas, claro que aos governos não interessa a divisão da categoria, claro, né? Então existe o Sinasef, que hoje trabalha que defende os interesses de professores dos IFES, né, antigos Cefetes, né, que depois foram IFETs, né, hoje são IFES. Escola técnica escola técnica no passado. Então o Sinasef, que representa também servidores e professores, e hoje em dia eles têm também cursos superiores. Sim. Então tem professores de ensino superior nos IFES representados pelo Sinasef. Ao governo interessa isso, né? Que tem a Sinasef, que tem a Simpro, que tem a PROIFES, que tem a ANDES, que divide a força na hora da luta. Exatamente. Né? Mas isso é interessante. Mas a peculiaridade dessas instituições privadas
ela não cria embaraço na hora de encaminhar os interesses assim dessa categoria, considerando que há uma diferença de regime até, uns são seletistas, outros têm um regime jurídico único. Isso aí são detalhes... Mas o que unifica é o fazer. Exato. O fazer diário. O que fazer diário, Claro. o que é? Você é um professor. Se você é um professor de nível superior, você tem atividades, né, atinentes ao docente. Então, Claro. se tivesse um sindicato único que defendesse todos os interesses de todos os professores, a força seria bem maior, né? Claro que Na hora de sim. defender contra um governo do estado espúrio ou contra uma entidade privada que está explorando o trabalhador. Então, um sindicato único defenderia muito melhor do que vários sindicatos. Né? Então valeria o mesmo no caso do CEPERS, que é um sindicato de escolas do Estado, públicas do Estado do Rio Grande do Sul, em relação às escolas particulares. Também seria uma causa. Porque é muito interessante. Olha, eu passei muitos anos da minha vida tratando com os sindicatos, mas nunca tinha ficado claro assim esse compromisso dos professores que têm uma organização sindical de unificar nesse nível a categoria dos educadores, dos trabalhadores em educação, dos professores. E é uma visão muito avançada, eu concordo com isso. Nós temos essa visão desde que a gente se tornou sindicato. A sigla ficou, né? Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, ANDES, né? Sim. Mas a partir de 88, com a Constituição, a gente passou a se constituir na forma de sindicato, né? Sim. A Constituição liberou isso e a gente se constituiu em sindicato. Aqui na DUFPEL também. A gente era uma associação dos docentes da Universidade Federal de Pelotas, hoje a gente é uma seção sindical do ANDES, né? Sim. Então nós trabalhamos como sindicato, não como associação, apesar da sigla ter ficado associação. Sim. A gente manteve a grife, né? A sigla que já era conhecida, já era natural para todo mundo, mas esse ano de 2014 foi interessante por isso, porque finalmente essa matéria foi concluída no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o ANDES é o único sindicato representante dos docentes das universidades públicas do Brasil. E o que restou para o tal PROIFES? O PROIFES, ele é um fórum. Ele é um fórum que representa, ele se assemelha, ele tem um formato parecido com a FASUBRA. Nós temos uma estrutura diferente dele. Ele se assemelha um pouco ao esquema de federação. Então ele se pretende Sim. uma federação que aglutina, por exemplo, em Porto Alegre, a antiga ADURGS, que era a Associação dos Docentes da Universidade Federal Isso. do Rio Grande do Sul, ela se transformou num sindicato municipal. Sim. A ADURGS hoje é um sindicato municipal. E me diga Filiado uma ao coisa, PROIFES. e não seria que a ainda... nossa estrutura é diferente Sim, da Tereza. dele. E ainda Nós tem temos- outras situações, só Tereza, só concluir. Em Santa Catarina, a PUFSC também se transformou num sindicato estadual. Sim. Então, o PROIFES, que é? Uma federação que representa algumas situações peculiares de sindicatos municipais e estaduais que estão lutando, alguns deles ainda, pelo registro do Ministério do Trabalho. Alguns não conseguiram, outros já conseguiram, mas como sindicatos municipais e estaduais. O ANDES é o único nacional. Sim, falou o Henrique Mendonça, que é primeiro vice-presidente da DUFPEL. Agora eu passo a palavra. Em rádio se procede assim, porque o ouvinte que está em casa, ele pode não estar identificando. Fala o Henrique, fala a Tereza, mas quem é que são as pessoas que estão falando? Eu fico em casa assim, às vezes, né? Então tem que dizer no rádio. Nós estamos na Rádio Com 104,5 na faixa FM e o ouvinte pode sintonizar também na internet através da página www.radiocom.org.br. Tem a conta no Twitter, que é @contraponto1045. Por que 1045? Que a frequência da rádio é 104,5. Mas no Twitter, quando se cria a conta, não é possível colocar vírgula. Então, @contraponto1045, que é a conta no Twitter, Marcelo. Exato. E a Tereza tá louca para falar, o Marcelo tá querendo chamar o intervalo. Essa é a dinâmica de um programa de rádio. E o Aldrovando ainda não disse um bom dia aqui para os ouvintes também, que é o assessor de imprensa da UFPEL, o Aldrovando Jorge, que na volta do intervalo nós vamos cumprimentá-lo e saber da atividade dele junto a uma entidade sindical. Tá certo, então, Regis, 9 horas e 29 minutos. Vamos fazer um rápido intervalo e na sequência voltamos com mais Contraponto. Antes
Antes de reformar sua residência ou ambiente de trabalho, faça uma visita a Oscar Pisos e Revestimentos, especializado em pisos laminados, cerâmicos, carpetes e vinílicos. Orçamento sem compromisso. Oscar Pisos e Revestimentos, 30 anos de experiência. Rua Barão de Santa Tecla, 559, telefone 3028 4330. A Rádio Com apresenta todas as quintas-feiras, a partir da 1h30 da tarde, a Rede Coep de Mobilização. Você está convidado a conhecer e a participar deste serviço de construção de uma comunidade melhor. É quinta-feira, à 1h30 da tarde, aqui na Rádio Com. Restaurante ecológico, em parceria com o agricultor e o consumidor, promovendo a saúde da terra e do ser humano. Buffet da Balança diariamente das 11h30 às 14 horas. Eco, Restaurante ecológico, na Rua Gonçalves Chaves, 708, entre 7 de setembro e General Neto. Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, agora na Rádio Com 104.5 FM. Todas as quintas-feiras, às 18h45, você fica sabendo um pouco da pesquisa agropecuária no Brasil. 32 22 15 71. Rádio Com 104.5 FM. Ligue e participe. Nove horas 31 minutos, 9 horas mais 31 minutos, retornamos para mais um bloco do Contraponto desta quarta-feira, dia 17 de dezembro, pelas ondas da Rádio Com 104.5 FM. Atualizando as informações do tempo, temperatura em 22,8 graus, umidade do ar em 95%. Informações do site do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Então, Regis, como tu havia falado no final do último bloco, nós vamos agora passar então Passamos a palavra com o jornalista. Com o Aldrovando Jorge, né? Pode atender o celular tranquilamente, não tem problema nenhum. E depois, o que a gente pode fazer para evitar que um telefone toque? Isso é um aprendizado, né, Tereza? Eu deixo esse tablet aqui, que também é o meu celular, no silencioso. Então ele se manifesta, eu fico sabendo que alguém ligou, mas não tem esse alvoroço aí, que é normal também, é tudo tranquilo. Mas o Aldro, e não tem problema se esquecer, porque isso é uma experiência que a gente vai adquirindo. E não afetou o dólar, né? Como estão dizendo aí, esse pessoal mais conservador que estão querendo entregar a Petrobras aí. Mas o Aldrovando Jorge, que é jornalista, foi uma das 3 pessoas que depois que eu interrompi a minha atividade na RU, na Rádio Universidade, que é a AM da Católica, ele foi uma das 3 pessoas que me fizeram proposta para eu voltar a trabalhar. Então a gente sempre tem que ter essa gratidão e fazer esse reconhecimento público, né? Ele e um outro amigo nosso, que é cinegrafista, o Cláudio Ferreira, eles tinham uma proposta, né? uma editora de vídeo, e eles me convidaram para trabalhar com eles, né? O Mortosa me convidou para trabalhar aqui na Rádio Com, e o Tony Teixeira sempre fez uma ponte para eu ter uma atividade profissional na crônica esportiva, que é uma dimensão da minha vida profissional, trabalhar com futebol, comentando jogos, lá na Rádio Pelotense. Então, essas pessoas eu agradeço muito, né? Porque é bom a gente ser lembrado, e olha que a minha intervenção sempre foi uma intervenção crítica, e tem pessoas que não gostariam que eu voltasse a trabalhar em rádio, e tem outros que gostam,
e o Aldrovando Jorge é uma dessas pessoas. Eu estou te cumprimentando aqui, a satisfação de te reencontrar, e tu que agora na condição de jornalista da Associação de Servidores da Universidade Federal de Pelotas, que é uma experiência que eu não sei se é nova para ti, Aldrovando. Prazer em falar contigo e um bom dia. Bom dia, Regis Oliveira, aos ouvintes do programa Contraponto da Rádio Com. É um grande prazer estar aqui junto com os amigos, o Marcelo, a Tereza, o Henrique. Dizer aí pro o Zé Luiz Moraes, que está na técnica. Zé Luiz, claro, na técnica, é um prazer, já não conhecia o Zé Luiz. Aliás, eu ouvia falar do Zé Luiz, viu? É um cara muito reconhecido no município, a gente tem muitas informações. Quanto ao amigo, a gente sempre soube da qualidade de trabalho de Regis Oliveira, tanto comentando futebol. E essa parte de política sindical, assim, para mim é uma novidade, porque eu não conhecia o Regis como, digamos, quem aborde uma realidade, digamos assim, mais expansiva, né? Sim. É que tu és muito novo, é por isso. Eu tenho uma história lá pregressa, já meio gasta. É verdade, mas o Regis faz uma falta muito grande aí nos veículos de comunicação. Acompanho o Regis na Rádio Universidade, onde fazia muito bem. Na verdade, quando a gente fala em crítica, né, o Marcelo, a gente fala sempre uma crítica construtiva, porque a crítica ela pode vir de duas formas, né? Ela pode vir para destruir e ela pode vir para valorizar um trabalho, e a gente sabe que quando trabalha com os veículos de comunicação é tão difícil construir uma imagem séria para o grande público, né? Principalmente no rádio. Há pouco a gente falava sobre a dificuldade de falar no rádio, e realmente nós que estamos acostumados com o microfone, a gente treme. Sim. Primeira vez que eu participo de um programa aqui na Rádio Com, e eu confesso aos amigos, a perna estava tremendo, estava balançando. Aí eu estou nervoso. Não fica nervoso. É normal, a gente tem alguma experiência com televisão também, né? Então, mas isso. Quanto à política do sindicato, a gente construiu alguma coisa legal, assim. Desde quando estás na UFPEL? No sindicato vai fazer 4 meses. 4 meses. Assumi a assessoria de comunicação fazem 4 meses. Sim. Saí da faculdade em 2011. A gente criou vários projetos, né? Faculdade a que está se referindo o Aldrovando é a Faculdade de Jornalismo da Católica, da Universidade Católica, onde ele se formou. Porque é bom esclarecer isso, porque há pouco tempo atrás foi criado o curso de jornalismo, e que eu fiquei muito satisfeito de ver isso. Tem uma outra possibilidade de acesso para jovens que querem seguir pelo jornalismo na Universidade Federal de Pelotas também. Né? Um curso, eu já tive contato com os professores lá, com o Ricardo, que é o coordenador e diretor da Rádio Federal FM. Então é mais uma porta que se abre para quem quer estudar aqui em Pelotas o jornalismo da Federal. Na verdade é um curso novo, né? A Universidade Federal chega há pouco tempo no mercado. E o Fábio também é um dos coordenadores lá. O Fábio, não vou ficar falhando o sobrenome dele. Ele foi professor da universidade durante muito tempo. Cruz. O Fábio Cruz, era da Católica e está agora na Federal. Aliás, muitos professores saindo da Católica para ir dar aulas lá no curso da Universidade Federal de Pelotas. Sim. Agora, falando do sindicato da SUFPEL, nós estamos fazendo um trabalho de mídia, nós estamos montando uma estruturação, já tinha alguma coisa, né, Tereza? E a gente, a partir disso, a gente começou a montar uma reestruturação da assessoria de imprensa. Sim. Eu sou jornalista do sindicato, e a gente já tinha um jornal impresso. Esse jornal nós estamos reformulando ele, estamos trazendo que ele tenha mais conteúdo, fazendo que fale uma linguagem mais simples, dedicada ao técnico administrativo. Em cima disso, nós estamos trabalhando muito com as redes sociais. Hoje, um ponto, o Marcelo sabe disso, a gente trabalha muito com o site, muito com o Facebook, estamos criando o YouTube da SUFPEL, vamos ter um canal de comunicação. Então a Tereza Fuji, que é a coordenadora geral, e a outra colega vão aparecer na telinha em breve. Pois esse era o meu segundo ponto, assim, que eu ia entrar em contato. Por exemplo, os programas da rádio, por exemplo, vão pegar o link aqui, o áudio, vamos jogar lá no YouTube e vamos reproduzir aí nos canais de comunicação do sindicato. O sindicato, como a Tereza disse, há pouco tempo conseguiu aí a sua carta sindical, conseguiu uma grande conquista, que é a sede campestre, e muitos outros pontos que ela vai abordar aí durante o programa. Só queria deixar o contato aqui para quem quiser nos encontrar lá no sindicato, no site, o www.assufepel.com.br. Vou repetir, www.assufepel.com.br. Também dizer o telefone, o 3278-6116, ramal 31, para falar com esse que vos fala. Né? E estamos aí montando a estruturação, estamos com vídeo de final de ano. Já peguei são 15 entre os coordenadores e o pessoal que está trabalhando no sindicato, nossos amigos, mandar um grande abraço, estão lá nos escutando aí na altos da Rádio Com de Pelotas.
E mandar um abraço, grande abraço para eles, dizer que estamos trabalhando sim com vídeo e logo sai o vídeo aí de final de ano, a retrospectiva da SUFPEL Sindicato aí para 2014. Tá legal. Regis, só para fazer a minha primeira intervenção, primeiramente, um bom dia à mesa aqui. Gostaria de perguntar para o Henrique, também para o Aldrovando e para a Maria Tereza, uma das principais lutas que eu vi do FIPEL, tanto da Azul, foi a luta contra a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Eu gostaria que vocês fizessem um resgate dessa luta e em que pé está, como é que está isso aí para o ano que vem. Então é isso que a gente cansou de até várias entrevistas, inclusive com a DUF, com a ZUF, a respeito dessa pauta. Com o próprio reitor que esteve aqui no estúdio da Rádio Com, o professor Mauro Delpino. Exatamente. Então eu acho que foi uma das principais lutas, né, tanto da DUF quanto da ZUF. Eu gostaria que vocês falassem mais a respeito, fizessem esse resgate aí dessa luta contra a implantação da EBSER. Nós, como a ZUFPEL, a gente vem trabalhando contra a EBSER já faz uns 4 anos. Desde que a gente soube que havia possibilidade da empresa se colocar, a gente vem fazendo um trabalho junto ao hospital. Fizemos diversos movimentações de rua junto com a DUFPEL e DCE. Durante o ano passado, acho que umas 4 vezes, né, Henrique? 4 ou 5, não tenho mais certeza. Movimentos contrários à EBSER, porque a gente sabe o dano que a EBSER é para o nosso hospital universitário. Porque o hospital universitário ele tem uma peculiaridade diferente dos outros hospitais. Ele trabalha com o ensino, pesquisa e extensão. Esse tem que ser o maior hospital universitário. Ele não é para atender o SUS. O SUS quem tem que atender é o governo federal, não é o hospital universitário. Então ele não pode ter um atendimento de larga escala, porque que ensino que vai dar para esse aluno? Que tipo de ensino esse aluno vai ter? A gente já sabe que em outras universidades onde a EBSER já se colocou, por exemplo, ela não está atendendo o aluno da graduação. O aluno da graduação tem que sair fora e procurar estágio. Porque como o que dá dinheiro é cardiologia ou oncologia, o que o Hospital da EBSER faz? Ele faz centros especializados em cardiologia e oncologia, para pegar o dinheiro do SUS. E o aluno não tem onde se formar. Não é todo mundo que vai se formar em cardiologia e oncologia. Porque para os outros procedimentos, o SUS paga pouco. E aí nós vínhamos conversando com a reitoria sistematicamente, que nós, DCE e a SUFPEL, vínhamos fazendo os movimentos para tentar barrar a EBSER aqui, embora ela tenha sido assinada pelo reitor César Borges, no momento que saiu, na semana dele sair, ele passou pelo Conselho Universitário, e foi até tipo um golpe que pregou o voto secreto para poder passar, né? Nós não tínhamos tido, há muito tempo, não tínhamos voto secreto no Conselho Universitário. Um professor Pedro Alau, né, pediu o voto secreto no Conselho, né? E aí, naquele momento ali, naquele golpe, passou a EBSER, e aí havia um comprometimento do reitor Mauro Delpino, que no momento que ele se entrasse na universidade, ele ia conversar com a comunidade para ver que tipo de atitude se ia se tomar. E a gente foi surpreendido, 3 dias após a eleição, ele foi lá e assinou, sem avisar para ninguém. A gente ficou sabendo, inclusive, por um site, né, que ele estaria em Brasília assinando a EBSER. E aí, só a partir esclarecer... daí a gente está tentando ver o que dá para fazer. Só para esclarecer uma coisa, a Tereza começou falando em EBSER. E para o ouvinte que não está acostumado com a temática, é preciso dizer o que é essa sigla. Eu estava chegando mais próximo aqui para tentar esclarecer. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Foi uma lei do tempo do governo Lula que foi criada em 2011. Então, e essa empresa ela tem a missão de fazer a gestão dos hospitais das universidades brasileiras. Ela é uma empresa público-privada. Ela pode trabalhar com os dois modos, tanto na área pública quanto na área privada. A caracterização exata da EBSER é exatamente isso, que a Teresa está dizendo. É uma empresa de caráter público, porque ela foi criada dentro do MEC, mas ela atua com direito privado, ou seja, ela contrata pela CLT, ela atua como se fosse uma empresa privada de qualquer forma. O caráter dela é privado, e é uma luta que é muito maior, que a gente vem enfrentando contra o próprio governo, mesmo o governo Lula e o governo Dilma, que é a privatização geral dos serviços públicos no Brasil. Essa é uma forte onda que a gente tem encarado, e o sindicato tem debatido muito isso. A EBSER é só uma ponta dessa luta. Outras questões, nós vamos conversar ainda hoje, mas outras questões estão sendo encaminhadas também pelo governo federal, no sentido da privatização total do próprio sistema educacional brasileiro. Só para ter uma ideia, Regis, a gente teve um momento no Brasil em que 80% dos diplomas emitidos de nível superior no Brasil eram por universidades públicas, 20% por universidades privadas. Hoje a história se reverteu. Hoje 80% dos diplomas emitidos no Brasil de nível superior são pelas universidades privadas.
e só 20% hoje são de responsabilidade das universidades públicas. Então há uma mudança radical no perfil dos diplomas emitidos no Brasil hoje, de nível superior. Mas para ser um ensino público, assim como a saúde pública privados no Brasil, eu primeiro queria, e eu votei na presidenta Dilma, votei no Lula, eu primeiro queria que eles me convencessem que o Brasil vai virar um padrão Noruega ou Suécia, para depois privatizar, porque aí toda a população ia ter condições de pagar. Mas se isso não for, eu me coloco contra. A gente sabe que isso não é verdade. Então o nosso sindicato tem se colocado contra, porque sabe que isso não é verdade, né? Nós não vamos virar Noruega tão cedo, né? Nós continuamos ainda como um país de terceiro mundo e vamos continuar muito tempo e cada vez mais, porque a gente está entregando todas as nossas possibilidades de autonomia ou de soberania nacional nas mãos de empresas privadas que vêm para dentro do nosso país para explorar ainda mais do que no tempo da descoberta lá pelos portugueses. Então nós hoje somos mais colônia, né, dos capitalistas ricos das Noruegas, das Suécias e das Finlândias do mundo, do que éramos do Portugal naquele período. E eu pergunto para os dois, tanto para a Tereza Fuji, que é coordenadora geral da UFPEL, como para o Henrique, que é primeiro vice-presidente da UFPEL, Henrique Mendonça, que é professor de agronomia. Eu quero saber depois onde é que a Tereza trabalha na estrutura da Universidade Federal. Assim, o reitor Mauro Delpino esteve aqui, e o reitor é colega de vocês. Vocês talvez, como eu votei na presidenta Dilma, vocês talvez tenham votado no reitor quando houve o embate na universidade, a eleição para a reitoria. E ele era a esperança dos docentes daquele campo de esquerda da Universidade Federal de Pelotas, das pessoas que queriam terminar com a série de mandatos ou a linha política do ex-reitor César Borges. De 20 anos. São de 5 20 anos. 5 mandatos. 5 mandatos? 5 mandatos. 3 mandatos do César Borges, 2 mandatos da professora Enguilore. Foi indicada por ele. Exatamente. Foram 20 anos de período de gestão César Borges na UFPEL. E nós, o Marcelo, o Zé Luiz e eu, perguntamos aqui para o reitor Mauro Delpino, que esteve aqui, né, teve que ir acompanhado de uma gestora da saúde, do Hospital Escola da Federal, e garantiram para nós que não haveria privatização do SUS. O SUS não seria privado. Mas esse risco existe. Não é só risco, não. Os dois estão com o olho vibrando de falar sobre isso. Não é só risco, não. É só ler as normas da EBSER. É só ler as normas, está no papel escrito, aí não somos nós que estamos falando, né? Sim. Nós estamos falando porque a gente está vendo o que é a lei que criou a EBSER, que inclusive tem uma ação direta de inconstitucionalidade que circula lá no Supremo Tribunal Federal, que não tem parecer final ainda, mas que a gente espera que, se o Supremo Tribunal Federal de fato cumprir a sua missão de defender a Constituição brasileira, vai decretar que essa lei é inconstitucional. A lei que criou a EBSER é inconstitucional, porque ela transfere patrimônio e gestão de serviços que são públicos, de caráter público e essenciais da população, transfere para a iniciativa privada. Então isso é fato, está lá. A EBSER pode vender ações em bolsa. O que tu acha isso? Que é uma empresa privada ou é pública? A EBSER poderá vender ações em bolsa. Ela pode captar recurso tanto do governo federal, do MEC, como de planos de saúde privados. E uma coisa que me interessa, eu dou exemplo, Tereza. Eu fiz uma cirurgia há 3 meses atrás, entrando pelo ambulatório da Federal, fui para o Hospital Escola, não paguei anestesia, não paguei remédios, não paguei o leito hospitalar. Quer dizer, mas eu não tenho que falar em meu nome aqui, um interesse privado, meu. Eu tenho que falar pensando no conjunto daquela população que eu via abarrotar aquela sala de espera do ambulatório da Universidade Federal. Aquelas pessoas que eu vi ali pelo perfil sócio são pessoas humildes, são pessoas que não têm condição de pagar pela saúde do Brasil. Eu, e principalmente aquelas pessoas poderiam correr o risco de ter que pagar pelos procedimentos que eu fiz e que eles, certamente, muitos deles estavam fazendo? Necessariamente não. Tu pode não chegar lá. Porque o que acontece hoje? Hoje, quando tu é atendido lá dentro do Hospital Escola, esse dinheiro lá que tu é atendido é do SUS. O SUS repassa para a universidade, né? Que vai lá para o Hospital Escola para fazer o atendimento geral. A partir daqui, não. Toda vez que tu for atendido, vai vir o repasse direto para a EBSER. Sim, para a empresa. O que vai acontecer? Tu acha que a empresa vai querer fazer uma operação, por exemplo, de apendicite, que dá para ela
um X, que é muito pouco, e deixar de fazer uma cirurgia de coração que dá igual ao particular? Vai ser mais seletivo, tu estás dizendo. Quer dizer, vão escolher aquilo que dá retorno. Aquilo que dá retorno. Por exemplo, ninguém vai querer tratar dor de barriga. Sim. Vai querer tratar o que dá retorno. Eu fiz uma cirurgia de hérnia inguinal, que é uma cirurgia simples. Quer dizer, se tivesse que fazer uma cirurgia assim, por exemplo, para substituir para uma pessoa que tem estenose aórtica, que tem que trocar a válvula aórtica do coração, que é uma grande cirurgia, talvez a maior que tem. Seria prioridade. A questão vai ser a seguinte, a partir de agora, na EBSER, vai ter o seguinte, vai ter 2 portas de entrada no hospital escola. Uma para atender o SUS, outra para atender planos de saúde privado. Agora imagina, vai formar 2 filas, vão ser formadas 2 filas. Uma para o SUS e outra para os planos privados. Qual que tu acha que vai andar primeiro? Sim, a lógica seria a mesma que está implantada hoje. Se bem que, hoje é só SUS. Se bem que não, hoje tem SUS. E o que eu ouço falar é que os planos de saúde privados, aqueles tradicionais, Unimed e outros, eles estão ficando eles estão perdendo qualidade, o atendimento deles está sendo tão precário que muitas vezes exames de alta complexidade, o SUS, nos moldes em que se encontra hoje, antes da implementação da EBSER, o SUS está conseguindo proporcionar para as pessoas exames de alta complexidade que os planos privados muitas vezes não proporcionam. Então, quer dizer, o SUS está avançando. E o que vocês dizem aqui me dá a entender que a EBSER poderia significar uma contramão, ou seja, um refluxo, uma volta a um tempo em que a saúde pública estava mais precária do que é hoje. Porque hoje tem limitações, mas houve avanços no SUS. Então, esses avanços tinham que ser preservados e o sistema público de saúde no Brasil tinha que melhorar mais e mais. Agora, vocês colocam aqui uma realidade que pode ser que haja um retrocesso nisso que foi conquistado por toda a sociedade brasileira através do SUS. Vai haver uma elitização por doença e por valor. Entendeu? Eu entendi, então, claro, o que vai acontecer? O atendimento vai ser pelo valor que você vai receber de volta, porque é uma empresa que é lucro. Sim. O resto é um tema tão polêmico que a gente e tão rico de detalhes que a gente poderia ficar um programa inteiro aqui conversando só sobre a EBSER. E a gente se dispõe, se precisar vir aqui, outras vezes, conversar sobre a EBSER. Teve uma colega de vocês aqui, junto com o Darcy, lá da UFPEL, Beatriz Franchini, que tem um conhecimento muito profundo. Da UFPEL também. Ela trouxe aqui uma visão muito crítica, muito densa, assim, a respeito dessa temática. Tem muito detalhe, tem muita polêmica acontecendo no Brasil inteiro. Tem casos em que a EBSER já foi contratada, né? Por exemplo, na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, que é um hospital grande, bem maior que o nosso, e lá na Paraíba, 2 meses de atuação da EBSER, o Tribunal de Contas da União e a Polícia Federal já entraram para dentro do hospital e tomaram conta de todos os computadores porque as contas não batem. Então, a gestão privada é isso. O que vai acontecer é isso. Vão privatizar o que tinha de mais caro para a população brasileira pobre, que é a grande maioria dos brasileiros, que é saúde pública, que é educação pública. Então estão privatizando, é um crime o que está sendo cometido no Brasil inteiro. E a pressão muito forte do MEC para que todos os reitores façam isso, privatizem os serviços públicos. E os reitores não têm o que fazer. Tá certo, eu não quero tirar aqui a cara do Mauro Delpino, que fez da pior maneira que ele podia ter feito. Ele foi para o Conselho Universitário, fez um discurso, tá escrito na ata do Conselho que ele iria fazer um amplo processo de discussão interna da UFPEL e debate público para tomar decisão de acordo com o interesse da comunidade acadêmica, e não fez. Ele foi às escondidas para Brasília, assinou o contrato sem ninguém saber e anunciou na volta. Então, a maneira que ele fez foi a pior maneira que podia ser feito na UFPEL. Mas não vamos discutir isso aqui. A pressão, de fato, é do MEC, a pressão é muito maior, é anterior ao MEC, né? O governo federal brasileiro está sendo pressionado a privatizar esse serviço que é fundamental para a população brasileira. A gente poderia discutir muito isso, mas o que eu quero só deixar essa ideia aqui pipocando, Regis, que é o seguinte, o fato que gera tudo isso é simples. O governo federal arrecada impostos das empresas, dos particulares, das pessoas, arrecada impostos. Não é pouco imposto que o governo federal arrecada. Sim. Quase metade de tudo que o governo federal arrecada
é para pagar juros da dívida pública. Exatamente. É para alimentar a fome É o tal e a ganância primário. dos banqueiros. Então, o fato é esse, quase metade de tudo que se arrecada no Brasil, claro que o governo vai ter a desculpa de dizer assim, não sobrou dinheiro para a saúde, não sobrou dinheiro para a segurança pública, não sobrou dinheiro para tratar da questão da terra, não sobra dinheiro para tratar dos índios, não sobra dinheiro para nada, para as estradas, para nada nesse país, nem para a educação. Claro que ele vai dizer sempre isso, e os papéis mostram isso, né? Os documentos mostram isso. Metade do dinheiro arrecadado é para pagar juro para banqueiro. Mas enquanto não mudar isso, a solução é cobrar de quem não tem condição de pagar. No mínimo a gente tem que fazer uma auditoria dessa dívida pública. Essa dívida pública é uma vergonha nacional. É outro tema que dá um programa inteiro aqui. Discutir a auditoria da dívida pública. A população brasileira tem que cobrar isso do governo federal. Tem que dizer o seguinte, qual é a parte dessa dívida pública que de fato é devida pelo governo federal e que parte não é devida pelo governo federal. O governo federal avalizou vários empréstimos no exterior de empresas privadas que não pagaram suas contas. E o governo federal, como avalista, hoje está pagando. Nós estamos pagando. O Equador fez, né? O Equador fez a auditoria. Só ameaça de auditoria no Equador, só ameaça de auditoria, 70% de desconto na dívida que tinha. Só ameaça, só o anúncio de que faria auditoria. Nem fez auditoria. Nós, inclusive, Henrique, temos uma entrevista aqui com a Maria Lúcia Fatorelli. Ela que é uma das principais auditoras do Brasil. Dá um programa né? inteiro. E aí ela participou, inclusive, dessa. Nós tentamos por telefone, mas foi na época ela estava em campanha eleitoral, ela concorreu, acho que por São Paulo, pelo Distrito Federal. Então aí, como estava na época de campanha, ela não tinha tempo, mas é uma pauta que a gente nos interessa muito aqui. E é abordar sobre a dívida pública. E né? é interessante que essa temática não perpassa nos veículos da chamada grande imprensa. Importa, não. A gente vê, por exemplo, olha aqui, onde é que está o interesse, isso é um interesse nacional ou não é um interesse nacional discutir se o dinheiro vai para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a cultura? E a gente não vê esse tema. E aí tem outro tema que dá um programa aqui, dá vários programas, tem dado, é a questão da lei de meios, de um controle social da comunicação no Brasil. Porque como é que pode a gente ver que essas emissoras elas operam uma concessão do Estado? O Estado é uma figura jurídica que nos representa. Em última análise, o poder de comunicação, por isso que eu disse aqui no início que todos nós temos que exercitar a comunicação social. O poder de comunicação, a titularidade desse poder é nossa. De todo, nossa, eu digo a cidadania brasileira, todo o povo brasileiro. Nós somos titulares, nós escolhemos os nossos representantes e eles vão lá para dentro do Congresso e terminam definindo quem é que vai ter um canal de comunicação. O Regis, foi um outro... Olha, todo mundo se acendeu agora, o Aldovão está brigando já pelo microfone também. Esse foi um outro tema que a gente lutou muito nesse ano de 2014, junto com que a gente fundou aqui em Pelotas, um comitê local do Fórum Nacional pela Democratização das Comunicações. Sim. Nós fundamos lá dentro da sede da DUFPEL, né, junto com outros sindicatos parceiros, a Rádio Com, inclusive, né, participa junto com a gente. Marcelo Granado é o nosso representante. A gente faz reuniões quinzenais, eu encontro o Marcelo quinzenalmente lá na DUFPEL, né, a gente está junto com o pessoal do Fisco, junto com vários outros sindicatos parceiros. O pessoal do diretório acadêmico lá, do jornalismo da UFPEL participa também, faz parte da coordenação, inclusive, do nosso fórum. Então, nós estamos numa luta que é uma luta grande também, que é outro tema que a gente tem que discutir aqui também um dia. A questão da democratização, da necessidade da democratização da mídia. Nós estamos lutando por isso, porque a gente entende o seguinte, que enquanto tiver esse poder concentrado na mão de poucas famílias no Brasil, nada vai ser falado. Nem sobre a dívida pública, nem sobre a privatização dos serviços públicos, nada vai ser falado. Se não é falado, não toca as pessoas. Se não toca as pessoas ficam curtindo Natal, Copa do Mundo, etc. E ficam se iludindo com essas poucas coisas que o capitalismo oferece para os pobres. Né? Entende? E as pessoas se iludem com isso, acham que a vida é feita disso mesmo. Não é verdade, a vida é feita de direitos. As pessoas têm direito, são cidadãos e têm direito à segurança pública, têm direito à saúde pública, têm direito à educação, têm direito a lazer, têm direito a tudo de bom da vida. Sim. As pessoas têm direitos e as pessoas estão abrindo mão dos direitos porque a Rede Globo diz que ela só tem direito à novela. Exatamente. E ao Faustão. Mas assim, eu acho que é importante assim, não falar só no capital privado, mas também falar a nível federal. Assim, a gente tem um programa diário, né, 7 horas da noite, das 7 às 8, Voz do Brasil. Sim. O que é a Voz do Brasil? A Voz do Brasil nada é mas o que eles querem mostrar. Sim. Né? O governo federal não quer mostrar aquilo, ele tem a nível de federal, a nível de estado, e ali aparece o que se quer mostrar, mais nada. Então eu acho que hoje, lá que a gente fala da maior emissora de televisão do país, que é a
Rede Globo de televisão, que segmenta os programas e faz futebol e faz novelas, e ali tem um conteúdo direcionado, mas não dá para esquecer também que a nível federal também se faz isso, e eles direcionam o conteúdo nos que eles querem. E o próprio governo tem canais de TV. Sim. Tem a EBR e tem 2 canais, até Canal Brasil, se eu não me engano, e EBR. São 2 canais de TV do governo federal. EBC, Empresa isso. Brasil de Comunicação. Eu acho importante, assim, na verdade, nós trabalhamos com comunicação, a gente sabe que a gente vai escolher o conteúdo que a gente quer levar para o ar. E se realmente tu não vai trazer a polêmica para o teu lado. Sim. A EBSER mesmo, a gente estava falando há pouco na EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É óbvio que a Universidade Federal, aí, através do reitor, não tinha interesse nenhum de que o grande público soubesse. Por isso lançou uma matéria, aliás, belíssima matéria, que foi lançada no site da Universidade Federal, muito bem construída pelo nosso amigo jornalista lá, eu não vou esquecer o nome, foi uma baita gafe. Acho que é o Maurício, que é o jornalista da Universidade Federal. Uma matéria fantástica, mas ela foi direcionada. Sim. Direcionada dizendo qual eram os pontos positivos do contrato assinado pelo reitor. E vocês sabem que a maioria da população é carente, não entende muita coisa que estava escrita naquela matéria. Mas não convidaram o professor Henrique para fazer uma coluna ali dizendo qual era o ponto de vista dele, tipo o outro lado, ou a Tereza Fuja, assim, não foi convidada para fazer um artigo ali do ponto de vista dos servidores dessa universidade. Mas na verdade acho que a grande discussão disso tudo aí, a grande verdade é que as pessoas, nós, os veículos de comunicação, digamos, tem essa característica de puxar a brasa para o seu lado, mas se fosse fazer jornalismo mesmo, deveria ter contraponto. Claro. Eu gostaria só de falar mais alguma coisinha sobre a EBSER. Assim. A EBSER foi vendida em conjunto com um hospital de 6 ou 7 andares, mais não sei quantos leitos, 700, 600 leitos. Esse hospital, se algum dia fosse feito, seria pelo REUF, que é dinheiro de todo o povo brasileiro e que não tem nada a ver para a EBSER. Então, o governo iria fazer o hospital e entregar de mão beijada para a EBSER lucrar. Sim. Então é isso que o povo tem que entender. A EBSER não faz nada, a EBSER não gasta um centavo e não bota um centavo nesses hospitais. Ela só administra o dinheiro. Ela só administra e depois que ele está pronto. Tanto que aqui em Pelotas, como tinha um hospital de pequeno porte, foi exigida uma reforma para transformar em hospital de médio porte, porque ela não assume hospital de pequeno porte. Então se fez uma reforma às pressas, sem licitação, é isso aí que eu me pego, que isso tem que ser visto pelo Ministério Público, e infelizmente o Ministério Público faz ouvido de mercador, né? Não quer saber. E aí, tá lá o hospital já pronto, quando ficou pronto, de médio porte, para ser entregue para o Ministério, com o dinheiro do público. Sim. Tá? Que antes não tinha dinheiro para fazer nada. E aparece que é para fazer toda a reforma necessária para entregar para a EBSER apenas lucrar em si. É isso que a gente se coloca. O Marcelo vai chamar um intervalo e nós voltamos em seguida, até para seguir nessa temática e dizer qual é a esperança com relação à ação que tramita no Supremo, que foi, se eu não me engano, uma iniciativa do Ministério Público Federal. Marcelo. Tá certo, 10 horas e 2 minutos, vamos fazer um rápido intervalo e na sequência retornamos com mais Contraponto. AJS Advogados Associados, transformando a realidade através da luta e da justiça social, com atuações nas áreas trabalhista, civil, previdenciária e do consumidor, com sede em Pelotas e filiais em São Lourenço do Sul e Camaquã. AJS Advogados Associados. Visite-nos na Rua General Neto, número 200, em Pelotas. Telefone 3025-5730. Acesse nosso site ajsadvogados.com.br. Desde
Desde 1978, o CAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, presta assessoria na organização social e política, na formação e na produção econômica das famílias de agricultores familiares. Agroecologia, cooperativismo e desenvolvimento regional são os princípios de trabalho do CAPA. Atualmente, são 5 núcleos de atuação no sul do Brasil, beneficiando mais de 5.000 famílias, incluindo agricultores familiares, assentados, indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. Há lugares impossíveis. Na sede do CAPA também tem a cooperativa Soecológica com feira permanente de produtos ecológicos. Na Santa Tecla, número 510, telefone 3272-3930. Se a distância está marcada, muda o curso da jornada, sigo rios e caminhos. Agora 10 horas e 4 minutos, 10 e 4, retornamos para mais um bloco, já nos encaminhando para o final do contraponto desta quarta-feira. Informações do tempo, temperatura em 23,8 graus, umidade do ar em 90%. Informações do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Então, Regis, retornamos então para o último bloco da nossa entrevista no contraponto de hoje. Informações da página da Embrapa. A Embrapa, que é um órgão público, federal, de altíssima qualidade. Eu espero que também não seja privatizado, porque senão daqui a pouco nem as informações do tempo nós vamos ter possibilidade. Só se a rádio pagar por isso. Já foi, que horror. Então, Terezo, que o professor Henrique Mendonça, da FAEM, da Agronomia, que é o primeiro vice da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas. A pauta é cheia, essa retrospectiva aí dá uma semana inteira, hein, Henrique? O Regis, é verdade. Eu fiz assim pequenos apontamentos aqui sobre temas que a gente não podia deixar de tratar, para lembrar do ano 2014. Né? Uma das lutas importantes que o nosso sindicato levou nesse ano de 2014 é uma luta contra a possibilidade da privatização da Previdência. Então parece que não termina nunca, né? Exato. Tudo está sendo privatizado, inclusive a Previdência. Servidores públicos federais, a partir da reforma da Previdência feita nos governos do PT, tem que ficar claro isso, não foi Fernando Henrique não, é governos do PT, privatizaram a Previdência do servidor público. Então a partir de agora, servidor público que aposenta, ele não ganha mais o salário que ele ganhava na ativa. Ele pode vir a ganhar 1/3 do salário da ativa. O professor que se aposenta hoje, contratado hoje na Universidade Federal de Pelotas, quando ele se aposenta, ele pode voltar a ganhar 1/3 do que ganhava durante o tempo que ele era professor na ativa. Ganhava 9 mil, vai ganhar 3 mil. Não, existe um limite de 4 mil. É o limite do é o teto da Previdência Privada. Privada. É o máximo que o professor pode chegar a ganhar. Eu evitei de falar o máximo que qualquer de mil, porque varia muito o É. salário dos professores, então nem todos ganham 9 mil, entendeu? Sim. Então, a gente pode passar a imagem de que qualquer professor universitário ganha 9 mil, e não é verdade isso, tá? Não é verdade. Tem professor que ganha bem menos que isso. Então tem que ficar claro isso, que os professores que entram hoje no serviço público, eles podem, não só professores e todos servidores em geral, servidores públicos federais, que aposentam, pode perder salário, vão perder salário. Então o que o governo está propondo em contrapartida? Um regime de previdência privado, que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Né? E não vai dar certo no Brasil, porque no Brasil a gente já tem experiência também de derrotas. Né? Por que acontece com esses fundos privados? O governo criou dentro do governo federal uma coisa chamada FUNPRESP, a Fundação de Previdência para o Servidor Público. Mas essa fundação, o que ela faz? Ela recolhe dinheiro todo mês de todo servidor público, recolhe o dinheiro, um valor certo, né, de todo servidor público, e vai pegar esse dinheiro, formar um fundo. Esse fundo vai fazer o quê? Vai colocar na especulação. Vai colocar em fundos de ações de empresas. Vai ter um gestor. O gestor vai gerir esse dinheiro de acordo com o interesse dele. Eu acho que as ações do Ike Batista são interessantes. Ou então acho que as ações da Petrobras são interessantes. Aí as ações caem. Lá quando você chegar na hora da aposentadoria que vai querer rever a tua pensão, eles vão dizer assim, desvalorizou. A ação desvalorizou.
né? Então você não tem dinheiro para receber mais não. Você sabe quanto é que vai pagar a vida inteira, mas não sabe quanto vai receber na aposentadoria. Esse é um crime que está sendo cometido com todo o servidor público nacional, e a gente brigou muito por isso. O Sindicato Nacional, o Andes, fez cartilhas, fez uma luta tão intensa que o próprio representante do governo federal da Ministério da Previdência foi lá no Andes pedir: olha, vocês estão fazendo um trabalho tão duro contra a FUNPRESP que poucos servidores no Brasil estão fazendo adesão. E isso vai inviabilizar o próprio FUNPRESP. E os caras foram pedir para a gente parar com a nossa campanha, porque nós estamos inviabilizando a formação de um fundo que tem que contemplar todo o servidor público novo que entra no serviço público, mas também uma parcela grande de adesão aos antigos, que abririam mão do seu plano anterior de aposentadoria para aderir a esse novo. E o governo sempre diz, professor Henrique, que não tem fonte de financiamento, que ele não tem recurso para bancar uma aposentadoria integral, que o servidor... Não é verdade, Regis, não é verdade. Não, eu estou dizendo o que ele diz, eu não estou dizendo que é verdade. Sim, eu sei. Eu só estou querendo trazer aqui... bem aqui... aplicado, não é verdade. Pois é, é isso que tem que ficar claro. Porque esse debate é mal feito na sociedade. O governo diz que não tem recurso, que não tem fonte de financiamento, e os servidores dizem: mas como que eu vou me aposentar ganhando menos do que eu ganhava na ativa? Os estudiosos da Previdência Pública no Brasil dizem o seguinte, que é uma inverdade, está sendo dita, repetida várias vezes. O sistema público de financiamento da Previdência é viável. É viável. Desde que o governo cumpra a sua parte, que é depositar a parte do patrão, né? Do patrão. Se ele não faz isso, e se ele além disso ainda vai lá, tira do fundo de Previdência para fazer mega eventos ou mega obras pelo Brasil, bom, aí de fato não tem dinheiro depositado. E esse dinheiro também vai para o pagamento dos juros da dívida. E uma outra questão, o pessoal do Sindifisco disse aqui que tem várias desonerações que estão reduzindo a responsabilidade patronal. E fora isso, a Previdência durante muitos anos financiou toda a parte de habitação do país. E agora, quando é retornado esse dinheiro, não foi retornado para a Previdência. Né? Quando a Caixa Econômica Federal, quando vai pagando, que teria que retornar para a Previdência, esse dinheiro não retornou. Então esse dinheiro é um dinheiro que ainda tem que ser retornado, a gente tem que cobrar que ele volte para a Previdência. Fora isso, assim, a gente já teve exemplo, por exemplo, o Aeros, né? que era o mesmo fundo que era do pessoal da aviação. Eles ficaram sem receber, simplesmente a Varig quebrou, usou o fundo dizendo que ia salvar, não salvou, quebrou e não pagou ninguém, e as pessoas hoje estão vivendo, pessoas que ganhavam salário de 11, 12 mil, hoje ganham R$600 por mês, R$800 por mês, um absurdo. Mas tem exemplos de pessoas que ganhavam 11 mil... Sim, eles eram aviadores, sim. E aí quando perderam o fundo, passa a ganhar somente o salário da Previdência, como eles não contribuíram, porque eles contribuíram com o fundo, sim. Eles ganham uma miséria. Eles tinham um fundo desse, o fundo Aeros, assim como tem... Que agora o governo está dizendo que vai pagar o Aeros, por quê? Como não tem ninguém aderindo ao FUNPRESP, por medo, e pela campanha que a Fazubra e o Andes estão fazendo a nível nacional, e estão mostrando que as pessoas não devem aderir, porque vão perder. Sim. E outra coisa, assim, ele não te garante que tu vai receber até o fim da vida teu salário integral. Então vamos dizer assim, que tu poupou, durante toda a tua vida tu poupou R$10 mil, tá? Quando tu te aposentar e acabar os 10 mil que tu poupou, tu vai receber só o salário da Previdência. Vocês dão a entender que se o povo brasileiro compreendesse claramente, se tivesse um debate melhor do que um debate aberto, de muito mais qualidade do que houve na eleição. Com certeza. Agora, a população toda ia querer invadir Brasília e dizer assim: para com esse pagamento da dívida interna, dá esse dinheiro para nós aqui, vamos botar esse dinheiro onde tem que ser colocado, na saúde, na educação, na Previdência. Mas temos muita dificuldade, porque não é, a gente fala governo do PT, mas não é do PT, é uma coalizão. Sim. E aí uma dificuldade não vê aí, a dificuldade que está a Dilma aí, só para entrar, ainda nem chegou lá, né? Imagina depois que entrar. Eu não admiro ela, mas não queria estar nesse lugar, porque é horrível, não é fácil, entendeu? Esse é o desafio das mulheres ainda tem que andar. E acho que as mulheres estão no lugar certo. Viu? Deixa eu jogar dois veneninhos rápidos aqui, para a gente mirar para um próximo programa depois. Viu, Regis? Assim, já estou me convidando, tá? Tá certo. Assim, E eu disse aqui que nós tínhamos que exercitar a comunicação, e tu estava no início com medo porque ia gaguejar e tal. Não está gaguejando nem um pouco, hoje quer lata e lata. Duas questões, está sendo articulado no Brasil, no momento atual, um grande pacto, por redução de jornada de trabalho no Brasil, para os trabalhadores do Brasil inteiro. Redução de jornada de trabalho com redução de salário. Com assinatura embaixo das centrais sindicais oficiais, chapa branca, aquela, sabe? Sim. Que tu conhece? Sim. Né? CUT, CTB, Força Sindical, todas elas estão chancelando esse acordo, está sendo orquestrado no Brasil. Logo, logo vocês vão ver isso na mídia colocado.
redução de jornada de trabalho com redução de salário, em nome da empregabilidade, de aumentar o número de emprego para as pessoas. É isso que a Tereza colocou no início. Houve redução de jornada de trabalho para os servidores da UFPEL, não houve? De 8 horas para 6 horas. Alguém teve redução de salário? Não. Isso é uma luta que o sindicato conquistou ao longo do tempo. Isso é correto. Reduz a carga de trabalho sem reduzir salário. No Brasil não vai ser feito isso. Para o trabalhador brasileiro vai ser feito com redução de salário e com assinatura embaixo das centrais sindicais que representam esses trabalhadores. E o pretexto é dizer o seguinte: não, mas aqui a gente tem que gerar mais postos de trabalho. Se reduzir o salário e reduzir a carga, abre mais vaga e, portanto, vai dar mais emprego para quem não tem. Ó, isso é terrível. Isso nós vamos ter que discutir mais tarde isso aqui. Esse é o primeiro veneno. O segundo é o seguinte, ó. O segundo é o seguinte: a onda privatizante é muito grande dos serviços públicos. É enorme essa onda privatizante. Nas universidades, especificamente, tem uma coisa que foi puxada dos arquivos lá pela Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes, é a Associação dos Reitores, das instituições federais de ensino, que é uma coisa chamada Lei Orgânica das Universidades. Essa Lei Orgânica das Universidades estava arquivada lá há muito tempo na gaveta e foi levantada pela Andifes e está agora a ponto de se transformar num projeto de lei e, se for aprovado, né, vai trazer um caráter privatizante para as universidades públicas federais. Aqui na UFPEL, a UFPEL já se adiantando a lei orgânica das universidades, está aqui num processo de discussão da Estatuinte, que foi um grande tema trabalhado por nós junto com as UFPEL, durante todo o ano de 2014, que não podia terminar, e o DCE, não podíamos deixar de falar disso. Nós fundamos um fórum chamado Fórum por uma Estatuinte universitária, democrática e soberana, porque a gente queria que se é para mudar todo o estatuto da UFPEL, todo o regimento da UFPEL, que a gente fizesse o seguinte, que a gente fizesse isso de forma democrática, através da discussão ampla na comunidade universitária. Mas a reitoria não queria assim. Ela queria que passasse por dentro do Conselho Universitário, que todo mundo já discutiu isso aqui também, né? O Conselho Universitário é a forma como é que ele é montado, como é que ele é estruturado, né? São 7, 8 representantes da reitoria, mais um representante dos professores, de cada categoria dos professores, dos titulares, dos associados, etc. Mais os diretores que são eleitos para ser dirigentes das unidades acadêmicas e não para ser conselheiros, mas são lá conselheiros, mais representantes da comunidade externa, e aí tem lá 7 vagas para os servidores. É a lei, 90-30. E 7 vagas, 70-30. A proporção 70, no final tem que dar isso, tem que dar 70% dos votos 30, de professores e 30 dividido porque é a lei federal. Que servidores técnico-administrativos, estudantes e comunidade externa. Então é 70% do voto do professor, o resto sobra para essas 3 categorias. Então é um crime que está sendo feito na UFPEL. A Estatuinte Universitária, que a universidade insiste em chamar de constituinte, vai ser discutido dentro do Conselho Universitário sem possibilidade de intervenção externa. Quer dizer, se eu sou um professor, estou lá na FAEM e quero dar uma opinião, eu não posso dar minha opinião lá no processo estatuinte. Essa estatuinte... Mas eu acho assim, que a comissão foi criada uma comissão paritária entre os 3 segmentos para sistematizar. Mas então, é dentro do Conselho. Nós vamos poder todos opinar. A ingerência do Conselho. E aí vai depender da nossa força como comunidade, que é mais fácil, para poder mudar. Eu acho que foi um avanço, porque pelo que ganhou, na realidade, dentro do Conselho, ganhou uma formatação que não era que nós queríamos, né? Então, o que acontece? Nós temos uma comissão paritária, aluno, professor e funcionário, que o ASFPEL tem de 22 conselheiros, nós temos 18 que foram apoiados pelo ASFPEL e que a gente espera que eles façam um ótimo trabalho. E essa comissão vai sistematizar para depois enviar para o conselho a sistematização, que já vai para o conselho, que pode votar, e depois, se não ficar, o voto não for o mesmo da comissão e do conselho, ainda vai para a comunidade para fazer aí eu não sei se plebiscito. Não, é um plebiscito para poder dizer qual das duas versões da comunidade nós já temos uma pauta aqui para 2015. Sim, seria ótimo. Essa constituinte. Por isso que eram 2 venenos, né? São 2 temas importantes e que tem que ser muito debatidos ao longo desse ano de 2015, porque esse processo pretende se concluir no final de 2015, dezembro de 2015. Então, já projetando para o ano que vem, vai ser uma luta intensa, porque essa estatuinte, essa constituinte que a reitoria chama, né? Ela pode dar um novo caráter mais privatista ao UFPEL do que já é hoje. Esse é o medo que a gente tem. Dependendo da regra como ela for, dependendo da regra como ela for estabelecida, a gente pode abrir brechas para maior avanço da privatização da Universidade Federal do Pelotas do que já está hoje. Vocês viram como é interessante ir para um microfone, falar e não se gagueja, viu? O professor Henrique veio aqui e falou e não gaguejou. E deu o recado venenoso, necessário, né?
e para contribuir para esse debate. E essa troca de ideias aqui, evidente que se tem um contraditório aqui, se, por exemplo, está o reitor Mauro Delpino aqui, os seus pró-reitores, o que a gente, como quem opera, quem atua como profissional da comunicação, quer para um país mais democrático, mais plural, é que essas ideias que vocês trouxeram aqui, que desconcertam um pouco a nossa compreensão de mundo, dada por ações de governos federais, pela mídia que está aí, que não ajuda a reflexão, é ter, né, essa capacidade de produzir essas reflexões em cima de conteúdos como o que vocês trouxeram aqui. Eu não vou estar lá na sala de aula convivendo com o professor Henrique, eu não sou aluno da Faculdade de Agronomia, eu não sou colega da Tereza Fuji lá no local, no Centro de Informática onde ela atua, eu não estou lá na Zufpel com o Aldrovando, né, que é um jornalista para estar debatendo esse tema, mas a sociedade tem que ter esses canais para expressar o seu pensamento, o seu ponto de vista. E hoje a mídia brasileira não proporciona isso. Em grande medida não proporciona. E vocês viram como vocês vieram aqui e num espaço de 1 hora e pouco falaram. É isso que a democracia pede. E é isso que nós não temos na nossa sociedade hoje, infelizmente. E o tempo, por enquanto, está se encerrando, né, Marcelo? Acho que a Maria, ela queria falar sobre respeito, a Maria falar sobre a questão da associação. As diferenças. As diferenças que a gente já jogou. Isso. Não, rapidinho assim, é que o ANES é um sindicato nacional. Nós temos uma federação nacional composta de sindicatos independentes. Então, por exemplo, a SUFIPEL aqui, a gente discute as nossas pautas na Assembleia da SUFIPEL e levamos para um fórum nacional a nossa pauta. Entendeu? Então, nós temos autonomia de trabalho. Né? Nós não somos sindicato nacional, nós somos sindicato local. Vocês têm uma base local. A nossa base é local, isso. Embora a base da FASUBRA seja nacional através dos seus sindicatos independentes. Então essa é a diferença. Já vou me despedir por causa que o tempo já está, né? Dizendo a todos que a gente deseja sim, um Feliz Natal, que a gente tenha um 2015 mais fraterno, mais solidário, né? Porque isso falta hoje, acho que falta muito, assim, essa questão da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo, né? Até pra gente poder constituir uma luta conjunta. Às vezes a gente não consegue, a pessoa não tem aquela visão de que existe alguém ali ao lado. Exatamente. E eu acho que até a própria tecnologia da informação, eu que sou da área, acho que ela propicia isso, né? Sim. Cada vez mais sozinho, cada vez eu por mim. Exatamente. Então, acho que a gente tem que romper essa barreira. E mesmo através da tecnologia da informação, mesmo estando atrás do computador, a gente começar a ver o próximo e a ver o todo que existe, até para a gente poder fazer a nossa luta sindical. Então, desejar a todos um Feliz Natal, um bom Ano Novo, e que 2015 seja com tanto trabalho, mas também com tantas vitórias como esse ano. E dizer para o público do SUFIPEL, que a gente conquistou a nossa sede campestre esse ano, conseguimos, que era um desejo da categoria. Onde é que fica? Fica na Cascata, a 2 quilômetros da Embrapa, à direita, né? Passa a pontezinha, 2 quilômetros ali. Já começamos a construção. Sim. Em meados de janeiro de 2015 agora, já vai ter lá uma área construída para os sócios poderem usufruir. Ah, legal. Muito bom. O Henrique, uma manifestação. O resto para despedir, né? E a gente queria dizer o seguinte, né? A gente também festejou nesse ano de 2014 os 35 anos da DUFIPEL, né? A gente fez uma festa e tal. Só que só deixar marcado isso, nós somos uma entidade que tem 35 anos de atuação em Pelotas e isso nos envaidece muito, porque a gente sempre foi uma entidade que lutou corporativamente, evidente, né? Nós somos um sindicato, tem esse caráter corporativo pela luta dos interesses dos trabalhadores, mas a gente não se limita à luta corporativa. Isso. A gente tem opinião sobre a questão das comunicações, tem opinião sobre a questão da distribuição da renda no país, sobre a questão de previdência nacional, sobre a visão classista. Nosso interesse é lutar pelas lutas que digam respeito à classe trabalhadora no Brasil. Então, nosso sindicato não se limita aos interesses dos professores, e sim tentar expandir e fazer o maior leque de alianças possíveis com outras entidades. Então, nós temos um trabalho duro que foi feito esse ano agora com o SIMP, com o Sindicato da Alimentação, com o nosso comitê local pela democracia da mídia. Então, a gente é parceiro de todo mundo que luta pelos interesses dos trabalhadores e pelas pessoas que dependem, né, dessa nossa luta. Então, a gente quer deixar marcado isso. 35 anos não é à toa, são 35 anos de lutas genéricas. Nós agora recentemente participamos de um seminário para discutir a questão indígena no Brasil. Alguns professores perguntam, o que vocês querem saber com índios?
E por que não saber dos índios, né? Os índios fazem parte da nossa origem, da nossa origem nacional, e a gente simplesmente está fechando os olhos para a questão de estar ocorrendo um verdadeiro massacre de índios em quase todas as regiões do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. A gente tem que se antenar para isso, a gente tem que prestar mais atenção a essas causas, e cada vez mais a do FIPEL vai estar interessada em defender causas também indígenas, causas dos todos os povos oprimidos do Brasil. Então a gente não está limitado à luta pelos interesses da categoria, que tem luta pela frente. Nós tivemos um ano duro, 2014 foi um ano que o governo disse, não negocio nada, todo acordo que salarial, todo acordo que a gente tinha que fazer, a gente fez 3 anos atrás, e ele dura até março de 2015. Março de 2015 vai ser paga a última parcela daquele acordo que foi feito lá, não assinado por nós, pelo Sindicato Nacional, mas assinado por uma entidade, essa pseudo-sindical. Né? O governo encontrou nela o parceiro para assinar o acordo, assinou e levaram a lei adiante, aprovaram a lei, então nós estamos nessa dependência. Então o governo disse, a partir de março de 2015 nós voltamos a conversar, e nós estamos dispostos a isso. Nós estamos armando toda a estrutura do nosso sindicato, que vai ter um congresso agora em Brasília em fevereiro, o 34º Congresso do Sindicato Nacional, e nesse congresso nós vamos discutir exatamente isso, que tipo de mobilizações o sindicato vai estar propondo para a categoria, para discutir nas suas assembleias, para lutar por questões salariais, que a gente sabe que a inflação voltou no Brasil, não querem falar isso, mas a gente sabe que a inflação voltou, está todo mundo vendo, né? Não, mas isso a Globo fala. A Globo fala um pouquinho, né? Então é isso. Nós estamos denunciando há muito tempo isso, que a inflação comeria, né? Esse parcelamento foi feito em 3 anos aí, do reajuste aquele lá de 3 anos atrás, e de fato, nós estamos com defasagem salarial já acumulada nesses 3 anos, e nós temos que armar a categoria para o ano de 2015. Nosso congresso vai acontecer em Brasília, em fevereiro. A do FIPEL vai estar presente lá com 8 delegados, né? A gente tirou na última assembleia, 8 delegados vão estar presentes no Congresso Nacional e vão voltar de lá, né, com essas diretrizes, né, para a luta de 2015. A gente espera que 2015 seja melhor do que 2014, como a Tereza disse, né, evidente, mas a gente é um pouco pessimista. A gente acha que vai ser mais duro ainda do que foi, porque é governo novo, né, mas vai ser um pouco mais do mesmo, né? Isso. Apesar de ser novo, não é novo, né? É repetição do mesmo governo, então vai ser um pouco mais do mesmo, com aprofundamento de algumas questões que para nós são né, sagradas, né, que é a questão da defesa dos direitos dos trabalhadores, que a gente não vai ver. Então a gente está um pouco pessimista, mas a gente tem que ser otimista. Deu para falar bastante, viu? Aldrovando, prazer em tê-lo aqui também. Obrigado ao convite aqui da Rádio Com, o Regis Oliveira, o Marcelo Granada, deixar um grande abraço aí para os ouvintes e dizer também que nós da comunicação, falar um pouquinho da comunicação da SUFEPEL, se qualquer informação, sede campestre, festa de final de ano, o site está bem repleto, dizer o endereço www.asufepel.com.br, o telefone de contato lá é o 3278-6116. Toda e qualquer informação referente à SUFEPEL e à coordenação pode entrar em contato conosco, nós temos o prazer aí de estar informando. Muito obrigado aí, será sempre um prazer, toda e qualquer informação aí para a rádio.